Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Depes, sou professor de Química da Unidade Lafayette, Ribeirão Preto. E hoje nós fizemos o simuladão da FUVEST 2022. Esse simuladão serve para dar a ideia como é que vai ser a prova da FUVEST. Nós tivemos hoje mais de 1.600 alunos presentes na Unidade Lafayette. Unidade Lafayette que mais aprova em medicina no interior de São Paulo. E eu tenho aqui a presença do meu diretor, professor Zeide, para dar as boas-vindas e falar como é que foi essa prova que acabou há pouquinho tempo, em relação aos nossos alunos e também aos alunos convidados. E aí, Zeide, como é que foi a prova? O que você sentiu o clima? Como é que foi o simuladão da FUVEST 2022 na Unidade Lafayette? Fala, Depes, boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Foi legal demais, né? A gente fica muito satisfeito e feliz, né, por ter esses alunos preocupados com a sua preparação até agora. Afinal, esse simulado ele vai deixar muito claro para o aluno como que ele tá, como que está o desempenho dele, né, até esse momento do ano, para que ele possa traçar um novo plano de ação aí em tempo e correr atrás para ficar pronto lá para a prova no dia 4 de dezembro. Gostaria de lembrar aos alunos que durante essa semana, enquanto a gente corrige a prova, os alunos poderão acessar o YouTube da nossa escola para ver as correções feitas questão por questão, né? Os professores então farão gravações da resolução comentada de cada uma das questões e o aluno então vai poder ter acesso a isso. E aí na outra semana, já com a prova corrigida, nós enviaremos os boletins para todos os candidatos, né, todos os alunos que fizeram essas provas, esse nosso simulado hoje, com o boletim com a performance, detalhe, não só a classificação geral, mas também a classificação por segmento, a classificação por disciplina, isso é bem importante, porque o aluno consegue atuar precisamente naquilo que ele que é mais importante para ele no preparo. É para ele ter uma ideia como que ele foi perante todo mundo, é isso, né? Exatamente, Debs. Quando a gente pensa numa análise comparativa, quanto maior a amostragem, mais fidedigno é o resultado, né? Então a gente acredita que, dando essa devolutiva para o aluno, ele vai conseguir ter vai conseguir se preparar, na verdade, de uma maneira mais efetiva lá para a prova em dezembro. E os primeiros ganham alguma coisa? Isso aí, a gente está ansioso por esse momento também, né? Os 10 primeiros colocados concorrem a uma moto elétrica 0 km, né? A gente sabe, tem um monte de gente que veio perguntar, alunos, como é que vai ser, quando vai ser o sorteio, né? Bom, de posse então desses dados concluídos já, né, da classificação, no dia 2 de setembro, Debs, a gente vai fazer então esse sorteio ao vivo na Lafayette mesmo, né? Convidando os alunos e os candidatos para estarem presentes lá com a gente e faremos então a divulgação para poder entregar a moto elétrica. Eu estou recebendo aqui algumas informações de alguns alunos que já acabaram a prova, já estão em casa. Se eles quiserem corrigir, já tem um gabarito em mão ou vai demorar um pouquinho? Exatamente, a gente está soltando agora, deixamos com o pessoal de marketing aí para rodar isso, já deve estar nas nossas redes sociais, vai um postzinho ali nas redes sociais, o aluno clica, vai direcionar para um PDF com as 90 respostas. E aí, Debs, o aluno já vai poder fazer uma análise, como é que ele foi, onde que ele errou mais, né? E depois a análise comparativa, ela vem posteriormente com o envio do boletim. Só para encerrar, Zeide, com você, feliz com o número de alunos? Muito satisfeito, né? Como eu disse inicialmente, eu acho que é um número que indica alunos que são preocupados, né? Que simplesmente não ligaram o piloto automático que estão tocando esse ano. Eles estão preocupados com o desempenho, preocupados em identificar lacunas onde eles possam, então, melhorar. E a gente sabe, a gente que trabalha com vestibular há algum tempo, a gente sabe que as aprovações elas vêm nos detalhes, né? Uma questãozinha, um ponto, um décimo ali acaba jogando o aluno para dentro daquela vaga disponível. Então, o trabalho começou no início do ano e continua agora, a gente não pode jogar a toalha. Olha aí, moçada, então tá aí o recado do nosso diretor, professor Zeide, que também é professor de biologia, né? E realmente o que nós fizemos, nós montamos uma prova muito semelhante à prova da FUVEST, com os mesmos parâmetros de dificuldade.
E para isso nós vamos chamar alguns professores para fazer exatamente esse comentário. Porque às vezes você fala, puxa, será que a prova de química, biologia, matemática, né? Será que geografia foi difícil? Os professores vão dizer, e eu tenho aqui o prazer de convidar o meu primeiro professor, lógico, meu grande amigo, professor Aldo. E aí, Aldo, boa noite, como é que é? Como é que foi a biologia? Boa noite, Décio. Boa noite, irmãos e irmãs, tudo bem? Esperamos aí que você tenha tido um sucesso enorme nessa prova aí. Ô Deps, nessa intenção, nessa proposta de fazer um simulado como sendo um termômetro, né? Para que o aluno veja como é que as coisas estão. Na biologia, nós fizemos questões com uma ampla distribuição. Então, você, meu amigo, reparou que você encontrou na prova questões de citologia, genética, botânica, evolução, ecologia, zoologia, fisiologia humana. Justamente para você ter esse retorno, não é? E aí, é como você fala, parecido com o que a FUVEST costuma fazer, fazendo esse levantamento nos últimos 10 anos, você percebeu, querido aluno, que você enfrentou questões mais envolvendo citologia, que a citologia nos últimos anos acabou caindo com maior frequência. Então você encontrou lá a questão envolvendo DNA, divisão celular, mitose, meiose, né? E também mecanismos de transporte. Aldo, se você fosse, por exemplo, dizer ao aluno de uma maneira pela sua experiência, qual foi a de graça, ou vamos dizer assim, mais ou menos de graça, e a que foi não tão de graça assim? Então, nós tínhamos assim pouquíssimas questões mais diretas, aonde o aluno lia, por exemplo, uma questão de zoologia, uma questão de fisiologia humana, de uma vitamina, aonde você ia direto. Então essas questões que o aluno, que a gente encontra na FUVEST, essas questões diretas, ele encontrou numa questão de zoologia, numa questão de fisiologia humana, né? E tivemos questões assim, aonde o aluno precisava interpretar, fazer cálculos como a questão de genética. Teve uma questão de genética, por exemplo, que apresentava um heredograma onde tinha uma doença rara, onde necessitava você perceber o genótipo de cada um deles. Então foi uma questão que daria um pouco mais de trabalho. Não que ela seja difícil, mas que ele teria que caprichar bem em cima da questão. Nível FUVEST, né? Nível FUVEST. Aldo, e agora uma coisa bastante interessante, nós temos acompanhado nos últimos 10 anos a tal da interdisciplinaridade. Opa! Nós temos várias uniões, né, aqui na nossa química, temos com biologia, temos com geografia. E aí? Como é que foi a nossa prova, o nosso simuladão com interdisciplinaridade? Opa, tivemos biologia na física, né? Depois o professor Silvio vai comentar, eletrocardiograma tivemos. E tivemos também, Deps, biologia com a matemática. Matemática? Que mostrava, pedia, falava sobre o crescimento de bactérias, aonde o aluno tinha que falar o tipo de reprodução que era uma reprodução assexuada, e fazer um cálculo matemático segundo uma formulinha que foi apresentada, e aí o nosso amigo professor Daniel dará mais detalhes sobre isso. Olha o Daniel aí, opa! Daniel, e aí, boa noite, Daniel. Fala. Que história é essa? Matemática com biologia? O que foi isso aí, Daniel? Então, tudo bom, gente? Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui. Tinha essa questão, né, sobre bactérias, que é bem tratado em sala de aula, e eu até costumo falar assim, eu não aguento mais bactérias. Teve a época da pandemia, aí eles trocaram a palavra bactéria pelo vírus do Covid, mas a matemática graças a Deus, sempre é a mesma forma de resolver. Mas, ô Daniel, o aluno teria que saber mais biologia ou mais matemática para essa questão? Então, legal essa pergunta, né? 50% deve, porque nas alternativas tem uma palavra da parte biológica e um tempo da parte matemática, é metade. Ah, quer dizer, é o conhecimento biomatemático. Isso, ou mateológico. Agora você puxou a sua sardinha, né? Lógico, afinal de contas você é matemático. Daniel, agora vamos falar um pouquinho sobre o grande problema de todos os alunos, né? É um problema nacional, é um problema talvez até mundial, a matemática. E nós sabemos que a FUVEST não alisa. Nós sabemos que a prova da FUVEST tem um nível absurdamente interessante, e por isso você que fez a prova, sentiu, vai ouvir agora a famosa opinião de um especialista. Porque às vezes quando alguém fala, foi fácil, difícil, né? Então agora eu vou perguntar para você, matemático,
o que foi essa prova do simuladão da unidade Lafayette? Bom, gente, primeiro que a prova de matemática foi a primeira, né? Então você abre aqui o simulado e já começa por matemática. Aí é uma estratégia do aluno, por isso que chama simulado. Será que pula matemática ou faz na ordem? Você tem que, né, perceber. E eu costumo dizer assim, a prova de matemática foi nível FUVEST? Não, foi nível matemática. Mas olha que interessante, ontem teve um aluno que eu escutei ele falando que a UFO, que no caso é amanhã, né? A UFO é amanhã, ele não gosta da UFO, ele gosta da FUVEST. E eu, por quê, né? Interrompi ele conversando com a amiga, e ele falou porque a FUVEST tem a matéria coringa. O que é matéria coringa? A matéria que sempre cai. Aí ele falou, você gostou, né? Amei. Amei, matéria coringa. Pergunta pra mim, Debs, na Fufu, quais são? Quais são? Eu vou responder. Polinômios, logaritmos com progressões, funções, é só olhar, gente. Trigonometria, porcentagem, geometria plana, analítica, espacial. Por isso que você, que fez o simuladão, né, da unidade Lafayette, Ribeirão Preto, percebeu que a nossa prova é o simuladão da FUVEST. Os especialistas em matemática, como o Daniel, como o Fred, como o Jefão, foram professores que montaram a prova parecido com a FUVEST. E vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Alto. Teve alguma cabeluda, como os alunos costumam dizer? E teve uma assim... Essa foi de presente do noivado do Daniel. Respeito o noivo, hein? Beijo, que é? Então, Debs, falei muito com o Jefão, né, com o Fredão. A matemática, os alunos eles não ficam bravos com o conteúdo, porque espera-se esse conteúdo, questão de função, questão de log, questão de geometria plana, analítica, probabilidade. Todo mundo espera. Então eles não ficam bravos. Graças a Deus, a Fufu, ela não costuma cobrar assuntos que nunca cobrou. Agora, fácil, médio, difícil, aí é bem relativo. Então, olhando assim, por cima da prova, eu diria assim, fácil, grátis, esse simulado não teve. De vez em quando... Como a FUVEST também não tem, né, Daniel? De vez em quando tem. Ah, tem? Aparece? Tem, de vez em quando a gente até fica surpreso. Sério que é Fufu? De vez em quando tem. Mas em outro ponto de vista, a FUVEST às vezes coloca uma questão muito, mas muito, muito difícil. Acima da expectativa. E assim, na minha humilde opinião, não é o caso no simulado. São questões equilibradas. Então nós podemos dizer que o aluno que está nos ouvindo, né, nós estamos aqui ao vivo, né, estamos aqui na TV Tati, na nossa plataforma, dizendo para vocês que se você fez a prova bem, você está dentro da FUVEST. Posso dizer isso ou não? Ah, sim, com certeza. Mas também tem um outro dado, né? O bem na matemática, às vezes, não é... É tipo assim, uns 50%, 60% da prova já é muito bem pela experiência de alunos que já passaram por ela. Aí, ó, você acabou então de ouvir a opinião do nosso querido professor Danielzinho, o mais novo noivo, né? Muito obrigado, Daniel. E é lógico, vamos continuar aqui com esse time maravilhoso da unidade Lafayette, né? Ribeirão Preto, falando sobre o simuladão que você acabou de fazer. E é lógico, não poderia deixar de chamar meu compadre aqui, né? Meu grande amigo, Silvio. Ei, lá vem coisa braba. Depois da matemática vem aí Silvio, meu grande professor de física. Silvio, boa noite, tudo bem? Boa noite, olá, tudo bem? Olha, depois da matemática, na sequência vinha física. Tipo, não tinha jeito de fugir. É para destruir o caboclo. As pessoas fazem uma estratégia de prova, né? Com certeza. Podem relocar os assuntos, as matérias, para ficar um desenvolvimento legal, sem muitas tensões. Mas aqui coube a matemática e a física, a chamada dupla Batman e Robin, para iniciar o simulado. Ô Silvio, você, né, tem uma larga experiência, né, é meu parceiro há muitos anos, e nós sabemos que mais de 40 anos da FUVEST, a FUVEST faz uma prova realmente meia que sem erros, sem nada, com níveis mais ou menos mais elevados e menos elevados, e foi o que vocês tentaram fazer.
O aluno, bom aluno, o que ele fez dessa prova? A gente sempre, nesses simulados que a gente faz anualmente, a gente procura espelhar bastante a estrutura da FUVEST, que é mais ou menos assim. Mais ou menos de 40% a 50% da prova é voltada para a mecânica. Mecânica é cinemática, dinâmica, estática. Depois, 1/4 da prova voltada para eletricidade. E aí vem um pouquinho de termologia, um pouquinho de ótica, um pouquinho de ondulatório. A estrutura da física são essas 5 partes. Então a gente nota, por exemplo, que a prova contemplou 2 questões de cinemática, né? 2 questões de dinâmica, uma associada a movimento retilíneo, outra associada a movimento circular. Nós tivemos 3 questões de eletricidade, eletrostática, eletromag e eletrodinâmica, sendo que a de eletrostática tinha um cheiro total de mecânica. As alternativas que você tinha que analisar uma a uma, isso levava a uma certa demora, né? Mas era toda ela baseada em mecânica. De eletrostático que tinha era a noção de campo elétrico, o resto era mecânica. Então a mecânica ela comparece bastante nas outras partes da física. A ótica foi contemplada com uma questão, foi sobre reflexão total em prisma, né? E a ondulatória uma questão básica sobre V lambda F. Então se você for notar, a estrutura, né, de divisão dos temas é a cara da FUVEST. Então quer dizer que é aquele negócio. O aluno não vai estudar uma parte da física. Ele pode se comprometer porque provavelmente vai ter uma questão daquilo na física. Exatamente, eles fazem varredura. Isso é exatamente o que acontece com a química. A química, comentando sobre a prova de química, a química ela tem a sua química orgânica, ela tem a química geral, ela química inorgânica e ela tem a atomística. Inclusive, nós colocamos uma questão de tabela periódica que envolve atomística. Então, é isso que esse recado que você está dando eu acho muito interessante, porque não fique sem estudar uma parte, porque você pode comprometer. Tem alguma coisa mais complicada na física que vocês colocaram? Não, primeiro deixa eu fazer aqui um retrato que eu achei bacana. Fique à vontade. A prova começa com muitas figuras. A matemática colocou muitas figuras. A física sempre procura colocar figuras, né? Isso deixa um pouquinho mais ameno a entrada da leitura do exercício. Talvez a pessoa não se assuste quando você tem uma figura que dê suporte para ela interpretar. Pelo menos a figura ele entende. Né? Mas nós não colocamos, dessa vez, nenhuma questão de alto nível, absolutamente. Porque a gente tem notado nos 2 últimos anos a FUVEST fazendo uma prova nível médio, ou seja, é de fácil para médio. Não pode ter uma ou outra questão, sei lá, desafiadora, talvez porque o candidato não saiba exatamente o conteúdo, né? Então você pode dizer assim, olha, a questão da pedrinha na roda do carro em viagem, como é que fica a velocidade da pedrinha? Se você já viu composição de velocidades, composição vetorial, você é capaz de notar que tem uma solução rápida, né? Agora, nunca vi isso na minha vida. Aí fica difícil. Nossa. Então, a questão é, a dificuldade está associada ao conhecimento do assunto. Agora, aquela questão tipo tirar coelhinho da cartola, né? Que a gente chama realmente de difícil, aquilo que eu nunca vi, estudei o ano todo, eu nunca vi uma questão desse tipo, uma abordagem desse tipo. Nós não fizemos isso. Nós procuramos fazer as questões entre fácil e médio e nível médio para não comprometer, para ficar próximo do espelhamento da FUVEST. O que a FUVEST faz é exatamente manter esse mesmo padrão. Silvio, para encerrar os seus comentários, né, agradecer inclusive o pessoal da física, né, Tiago, Dersim, né, João César, lógico que a experiência aqui que vocês têm, você estava me dizendo uma coisa bastante interessante, a interpretação ainda é fundamental, né? Fundamental. Existe no Enem uma habilidade chamada H17 que força a pessoa a entender que um texto acoplado a uma figura, a uma imagem, ela tem que ser intercambiada para perfeito entendimento do processo. E isso é muito bacana que você nota nas questões que tem figuras, ilustrações, né? Essa associação deixa mais leve a questão. É isso aí.
Silvio, muito obrigado. Tá aí um especialista em física, você que fez a prova. Lembre que essa prova é o simuladão da FUVEST. Por isso, você está fazendo uma coisa para se competir com esses componentes. E agora eu vou chamar um grande amigo, e a gente brinca com ele e fala assim que eu não passei no vestibular porque a culpa foi tua. A culpa é do inglês. Meu amigo Wagner, boa noite, tudo bem? Boa noite, Deps, boa noite aos alunos. Isso é bastante comum, é bem normal os alunos culparem o inglês, né? Não passei por causa do inglês. É o seguinte, a prova de hoje, né, a gente bateu muito na questão da interpretação de texto, né, que é normalmente o que é pedido pela FUVEST, né. Tem uma questão aqui que eu, inclusive, né, fiz aqui com o apoio, aqui com o auxílio do meu colega, o Breno, né, foi uma questão interdisciplinar, de história, um trecho aqui de um livro do Hobsbawm, né? A Era das Revoluções, que o aluno, além de ler esse trechinho que estava em inglês, teria que ter o conhecimento ali da história para respondê-la, tá? E os outros dois textos, né? Textos aí relacionados aí à saúde, né? E outra questão também, né? De meio ambiente, com a questão de taxação de combustíveis fósseis, assunto bastante recorrentes em vestibulares. Ô Wagner, eu vi aqui, lógico que o inglês, né, pela experiência colegial que eu tive, vocabulário, né? Vocabulário é fundamental, sim, né? Vocabulário. Mesmo eu vendo aqui um texto monstruoso, certo? Sim. E o vocabulário e esse texto, ele andam de mão dada? A prova da FUVEST, Deps, né, é que eu costumo falar para os alunos, o aluno que está preparado, que está acostumado a ler, né, textos de áreas diferentes, área de saúde, área de economia, de mercado e política, enfim. O aluno que está acostumado com essa leitura normalmente não tem dificuldade. E o tamanho do texto, né, uma das técnicas de leitura que a gente usa, é sempre ler as questões antes e o cara não vai ter que ler o texto. Então ele já vai buscar as respostas ali. Quer dizer que ele pode fazer uma associação alternativa a texto? Sim, ele já vai ler as perguntas propostas e já vai buscar as respostas. Então ele acha rapidamente ali o aluno que está acostumado, que está bem preparado, ele já responde e vai embora. Não precisa ler o texto todo. Então eu vou te pedir uma dica. Eu sempre converso com você, eu falo que não tem matéria mais interdisciplinar do que o inglês. Você usa um texto de química, você usa um texto de biologia, um texto de sociologia, né? E se você, por exemplo, fala de FUVEST, textos atuais, vamos esquecer um pouco o Covid, porque acho que o Covid já deve ter aparecido nas últimas provas. O que você acha de dica para um aluno que fez a sua prova da FUVEST? Você acabou de falar agora há pouquinho em relação ao vocabulário, né? É o vocabulário, né? A gente trabalha bastante isso em aula, né? Com a questão de vocabulário, né? E a preparação, né, através da leitura, da fluência, e é bastante leitura. Os vestibulares dos últimos anos, não apenas a FUVEST, também tem uma questão aqui de vocabulário que pode aparecer, né, especificamente de vocabulário, uma expressão. Mas basicamente o vocabulário, né, em qualquer língua, né, é mega importante, né? Você não consegue ler uma língua, qualquer língua, né? Enfim, fazer uma interpretação de texto sem ter um vocabulário bastante rico em várias áreas diferentes. Ô Wagner, uma coisa que acho que a gente tem que dar um puxão de orelha, né? Afinal de contas, eu estava olhando, eu não sou muito bom de inglês, mas eu gosto de ler, meu filho estuda fora, mas eu queria que você me dissesse o seguinte: o que acontece no inglês é mais ou menos o que acontece com o português. Não, eu sei. Né? Eu sei. Isso destrói ele, né? Por isso que ele fala que a culpa é do inglês, talvez. Exatamente. Muitas pessoas têm essa noção, né? Eu já sei porque eu já fiz. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, e repito isso pro meu filho de 13 anos, que leva jeito, ele gosta, tá legal, tem um caminho. Eu tenho quase 48 anos de idade, são 25 já, só como professor, né? O inglês desde o 10. Eu não falo isso, eu já sei inglês. Eu falo para os alunos, para quem quiser ouvir, né? Eu aprendo inglês diariamente, porque eu leio muito, então estou sempre aprendendo. Eu uso o dicionário, pelo menos uma vez por dia, eu tenho que apertar o Kindle lá, uma palavrinha que eu nunca vi na vida. Então isso é muito comum, né? Então eu sempre falo para meu filho, Augusto, em qualquer sentido, né? Sempre humildade, a gente tá sempre evoluindo. E uma língua, qualquer que seja ela, a gente vai levar a vida inteira para tentar chegar perto ali da perfeição. Ô Wagner, se
você tivesse que apontar nessa prova que foi feito pela Unidade Lafayette, o nosso simuladão, né, que contou com mais de 1.600 alunos, olha que show, qual que foi a que talvez ele escorregasse? Ó, eu acho que talvez aqui, falando novamente naquela questão interdisciplinar de história, né? Talvez ele poderia ter um probleminha ali, tá, de repente até se assustar. Não é para assustar, né? Porque a questão de inglês né, na interdisciplinaridade já tem alguns anos, inclusive na própria FUVEST, uma vez a prova de matemática. Talvez naquela questão de vocabulário, tá? Mas o aluno que tá sempre ligado nessa questão, né? Faria tranquilamente. Ou também tem uma questão também que ela tá na língua inglesa, tanto o enunciado e as alternativas na própria língua inglesa. Isso também Isso pode dificulta, trazer um isso pouquinho dificulta. de dificuldade para o aluno. E o que a FUVEST faz, né? Sim, sim. Olha como foi importante você ter feito o simuladão para você notar como que é a prova da FUVEST. Por isso que não tem coisa melhor do que você estudar com a gente. Você está estudando com um especialista no assunto. Obrigado, professor Wagner, um grande abraço e espero que esse pessoal melhore no inglês. Com certeza, vamos melhorar. Um abraço. E é lógico, vamos continuar com esse pessoal da Humanas, porque agora tem que aliviar um pouquinho, né? Apesar que eu não sei se isso alivia, não, né? Eu tenho aqui na minha frente o meu grande amigo São Paulino, né? Tá aí, correndo atrás. Breno, e aí, boa noite, tudo bem? Boa noite, Deps, boa noite a todos e a todas. Essa prova que a gente elaborou para que os alunos simulassem a FUVEST, acho que ela vai exigir, como está exigindo do meu São Paulo, uma dedicação, né, para se colocar mais próximo da realidade desejada, né? Ô Breno, é lógico que a sua disciplina, a sociologia, ela é altamente abrangente, né? É uma das coisas absurdas, quando a gente começa a ler, parece que ganha-se muito mais coisas de informações. Quando vocês elaboraram a prova, né, vocês são os autores da prova, você é o autor da prova, certo? Eu acho que você tentou trilhar a FUVEST. E desse trilhar a FUVEST, qual a época, qual o tema mais utilizado? O que a FUVEST mais gosta? Boa questão, Deps. Como a gente trabalha bastante com os alunos em sala, eu sempre dizia que até pouco tempo atrás, no campo da sociologia e filosofia, a FUVEST era o canto da sereia. Por quê? Porque se você lesse o manual, não teria sociologia e filosofia. Então os alunos desprezavam, né? Só que cobrava a sociologia e a filosofia. Na interdisciplinariedade, numa questão de história, de geografia, na parte de redação, né? E nesse sentido, nos últimos 2 anos mudou. E nessa mudança, um tema muito recorrente é a modernidade. Na sociologia, a gente define a sociologia como a ciência da modernidade. Então, pensar o século XVIII, XIX, XX e a contemporaneidade são os temas recorrentes que a FUVEST tem trazido, né? Por exemplo, na prova do ano passado, teve uma questão falando de um texto do Jeffrey Alexandre, que é um sociólogo, e a Chantal Mouffe, que é uma cientista política belga, trazendo questões dessa polarização, desse uso dos sentimentos, dos afetos no campo político. Ou seja, algo extremamente atual, que requer dos alunos, né, uma base teórica, ter uma familiaridade com as grandes doutrinas, com as grandes teorias, tanto no campo sociológico como no campo filosófico. O professor Vladimir de filosofia, ele elaborou 2 questões no nosso simulado nesse sentido, colocando 2 textos, né, em cada uma dessas questões. Uma trazia o Platão junto com o Maquiavel, para encontrar uma questão articulada sobre realismo e idealismo político, e a outra com Aristóteles junto com o Hobbes, falando da relação entre sujeito e Estado. Ou seja, são os temas que aparecem na FUVEST, são as questões, os autores muito importantes. Já na parte da sociologia, a gente teve uma interdisciplinar, quando tinha um texto que eu elaborei junto com o Wagner, em inglês, falando da pandemia, e o aluno seria mobilizado a encontrar conceitos dentro dos clássicos da sociologia. E é esse o modelo FUVEST. Então, aquela brincadeira que eu sempre fazia do canto da sereia, ela já mudou, porque agora está cobrando as 2 disciplinas. Virou mais canto de Pavarotti, eu acho. Ô Breno, então um recado para o seu aluno, né?
se ele se deu bem nessas questões tanto de sociologia e filosofia, ele está no caminho certo da FUVEST. Sim, sim. As questões foram elaboradas num nível que a gente pode colocar de médio para cima, porque vai exigir repertório conceitual. Então, a interpretação, ela é muito importante? É. Só que o aluno ele tem que ter a familiaridade com os autores. E é isso que as aulas, que os conceitos propiciam. Como em qualquer disciplina, seja na química, na matemática, o conceito é importante. E é aí que entra o papel do professor preparando para cada perfil de prova. A FUVEST tem seu perfil. Teve essa mudança, no meu entendimento, positiva, virtuosa e que faz com que o nosso trabalho, no sentido geral, seja, digamos assim, mais pertinente do que já é dentro de uma exigência para o aluno. Valeu, Breno. Você aí que está ouvindo a gente, você que é aluno agora, você que não é aluno, já pensou ter aula com esse povo? Que delícia! Para você sentir como é que um vestibular cobra de uma maneira mais, vamos dizer assim, refrescante. Com o canto da sereia, né? Então tá aí, Breno, muito obrigado, um abraço ao meu querido corintiano, né? Vladimir, que fez a prova de filosofia junto com o Breno, então um abraço. E é lógico, nós temos agora, vamos chamar a mais nova contratada do nosso time, né? Ana Cláudia, boa noite, tudo bem? Bem-vinda, né? Espero que você tenha gostado da nossa situação e também, eu te pergunto, como é que foi essa prova de português, essa prova de literatura? O que você sentiu? O que você pode dizer para os nossos alunos? Se valeu a pena fazer a prova ou não? Boa noite a todos. Olha, claro que valeu. É uma prova que realmente trouxe para o candidato a importância, como o Breno havia falado, né, da questão interpretativa. E, é claro, eu acho que a FUVEST sempre reforça os padrões conceituais. Então, é uma prova que, nos moldes como fizemos, carrega conceitos importantes literários, né, questões pontuais de gramática e a famosa intertextualidade, né, nas questões do texto com o próprio contexto, envolvendo propaganda, envolvendo, na verdade, os textos, né, selecionados para o próprio vestibular atrelado às obras literárias também. Ana Cláudia, quando se fala, por exemplo, em qualquer matéria, nós falamos sempre em interpretação, né? E você, expert nesse assunto, sabe dizer isso muito bem. Mas o ano passado, conversando com o Zé Ferreira, ele me falou que gramática começou a aparecer um pouco mais na FUVEST, não só cobrando na competência que tinha nas redações, certo? Vocês pensaram nisso nesse simuladão ou não? Sim, nós pensamos nisso, tanto é que a prova em si carrega 6 questões, né, de gramática, tempos verbais, marca, na verdade, né, várias questões de maneira pontual, mas não nos esquecemos também dessa necessidade da intertextualidade. Então, fizemos aí um link com o Romanceiro da Inconfidência e um viés atrelado à prova de história. Então, o aluno também teve esse contato através da literatura e história, né, repensando esse nosso modernismo, que é bem marcado aí na prova como um todo. Eu acredito que você, inclusive, também, conversando com meu amigo Fernandão, né, e acho que você também deve ser mais ou menos da linha dele, já que você é especialista em interpretação, o aluno tem que ler, né? E muito. E muito porque não basta uma questão de enunciador simplesmente, né? É a leitura que carrega, transforma, edifica o conhecimento. Então, todos os textos aqui, né, selecionados, nós tivemos o Campo Geral de Guimarães Rosa, tivemos também Terra Sonâmbula, essa literatura lusófona, cada vez mais presente, né, tanto na FUVEST quanto na própria Unicamp, que é de extrema importância, porque faz parte também, né, de todas as nossas origens. Então, o aluno precisaria, de maneira pontual, a partir da seleção das obras, ter uma noção de leitura, de etapa, né, de toda a trama da narrativa e atrelada a isso a própria teoria literária de extrema importância. Então, somente uma leitura rápida transformaria aí essa prova em algo bastante complexo. Então, quer dizer que, como eu sempre costumo dizer, isso foi FUVEST com cara de FUVEST. Foi, FUVEST com cara de FUVEST.
Muito obrigado, Ana Cláudia. E eu quero aproveitar, você que, né, observou aí a professora comentando, tem que ler, que está acontecendo agora em Ribeirão Preto a Feira do Livro, né? Não deixa de conhecer. Muito importante você comprar alguns livros e conhecer um pouco da literatura. Ana Cláudia, muito obrigado aos professores de português que elaboraram essa prova toda. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você agora que juntou todo esse geral, você viu alguma coisa muito complicadinha aí ou não foi tanto assim? Não, eu acredito que a necessidade de um olhar atento a partir das questões intertextuais talvez causasse um pouquinho de dificuldade ao aluno, mas é a atenção atrelada ao conceito que faria com que o aluno realmente olhasse para a obra como um todo, né? De uma maneira bastante holística e não de uma maneira extremamente sintetizada a partir de um mero esquema. Então, em algumas questões, o aluno, de maneira pontual, ele teria que fazer elos aí da literatura com a própria história, o contexto da obra em si. Muito obrigado, professora. E é lógico, agora eu queria fechar, né, essa live maravilhosa, conversando com esses especialistas fantásticos que fizemos, né, o simuladão, né, da FUVEST 2022, lá da nossa unidade Lafayette, Ribeirão Preto, a unidade que mais aprova medicina no interior de São Paulo. Eu queria convidar agora meu grande amigo, né, meu professor, Gelfuso, meu professor de História. E aí, Gelfuso, boa noite. E aí, o que você montaram nessa prova? O que vocês judiaram desses meninos? O que a história trouxe para ele? Boa noite, Gelfuso. Boa noite, Deps. Boa noite os nossos alunos, estudantes de um modo geral, que estiveram com a gente de outras escolas, né, Deps? Muitas outras escolas, foi sensacional. De outros lugares, de outras cidades, né? E foi muito legal. Prova de história, Deps. A gente tentou adequar, né, a prova àquilo que a FUVEST cobra com mais recorrência, com mais frequência. Temas, assuntos clássicos, sabe? Poderia apontar aqui alguns, né? Grécia, pois não, lógico. Fica antiguidade clássica, greco-romana, greco-latina, por exemplo, uma questão, né? Isso é fatal. Na FUVEST é fatal, né? Eu brinco sempre que os alunos assim, quer fazer só um ponto no vestibular da FUVEST, estuda só Grécia e Roma. Vai cair uma. Sempre existe história, sempre, né, Gelfuso? Aquela história. Cai mais Brasil, cai mais geral. FUVEST. Então, como que é a história? É muito bem equilibrada. Há um equilíbrio muito bem feito, todo ano. É muito raro você encontrar às vezes questões a mais de geral ou questão a mais de Brasil. Normalmente, assim, em 10 questões, 5 e 5, ou 4, 5 e uma de História da América. O nosso simulado, por exemplo, contemplou uma questão de História da América. Que normalmente aparece numa FUVEST. Sim, às vezes aparece 2 de América. Então, 2 de América, 2 de geral, 2 de Brasil. Ah, entendo. Então, quer dizer, se eu quero, por exemplo, fazer um estudo mais detalhado de história, não adianta eu só estudar geral ou só estudar Brasil, que eu vou fazer só 50% da prova. Então, é aquilo que você falou. Eu tenho que levar pra frente a coisa, né? Tem que estudar tudo, né? Tem que estudar a história, né? Tem que estudar a história, e, assim, né? Muito mais do que a apreensão de fatos isolados, sabe, Deps? É compreensão. Então, por exemplo, o nosso simulado, em todas as questões, há fragmentos de textos de autores clássicos, né? Há fragmentos de texto de jornais, inclusive um da Folha de São Paulo, agora de uma matéria de julho, né? Com uma efeméride do ano, inclusive, de 2022, o ano de 1922, né? O centenário. De vários eventos da história do Brasil e mundial. Eu quero aproveitar aqui o gancho, né? A oportunidade. Sim, lógico, fica à vontade. E dizer isso, mencionar isso de novo para os nossos estudantes, que o centenário 1922, essa efeméride, ela abrange uma série de ocorrências daquele ano que são recorrentes, frequentes em vestibular. Então, na história do Brasil, nós temos Semana de Arte Moderna, 1922. O início do movimento tenentista com a revolta dos 18 do Forte, que inclusive tem uma questão na prova de hoje nossa, no simulado. Ascensão de Benito Mussolini
na Itália, 1922. Tudo isso é centenário. E o bicentenário da independência que nós contemplamos também. Sim. Uma questão aqui, né, tratando da independência do Brasil, com fragmentos de texto de autores clássicos, como, por exemplo, Caio Prado Júnior. Né? Então, assim, sempre com textos e exigindo interpretação e análise dos textos. Não adianta só ter aquele conhecimentinho tal que não vai conseguir, né? Aquela coisa factual, sabe? Factual, data, ficar pontuando, né? Esquematizando o estudo. É a interpretação mesmo, e às vezes a interpretação e o entendimento, a compreensão do fragmento do texto que aparece, resolve a questão. Mas pelo que você está me falando, lógico que nós não temos uma bola de cristal, né, Delfuso? Mas pelo que você está falando, essas datas todas, essa comemoração toda, será que a gente não acerta uma questão da FUVEST, do simuladão? Olha a vantagem de você ter feito uma bela prova de história. Pode cair coisas que foram comentadas, porque esses eventos, vamos chamá-los assim, eles estão na prova, né, Delfuso? Para fechar o nosso assunto. Nós estamos na prova celebrando, inclusive, né, o bicentenário da independência e centenário de uma infinidade de eventos, né, de 19... às vezes eu digo assim, que se eu não tivesse vivenciado os anos que eu vivenciei agora, né, certo, eu gostaria muito de ter vivido o ano de 1922. Foi um ano emblemático, né? Um extraordinário, ocorrências no mundo inteiro, sabe? Eu já mencionei Semana de Arte Moderna, né? Fundação, greves operárias no Brasil com a fundação de Partido Comunista, a eleição do Arthur Bernardes, que foi um presidente, assim, ele foi marcante porque ele governou todo o tempo em estado de sítio, ele marca o início da crise da República Velha, assim, uma série de ocorrências. Foi um super 22, então. Um super ano de 22. Me diz uma coisa, para nós encerrarmos o nosso papo, qual aqui talvez o aluno que não tivesse esse conhecimento tão abrangente teria mais dificuldade nas questões que vocês elaboraram? Em todas as questões? Em todas elas. Eu imagino que nessa de independência do Brasil, há 2 fragmentos de texto com extensão razoável, né? Uma interpretação, um texto do Caio Prado Júnior, um texto de um diretor da Marinha, né, fazendo menção à independência do Brasil, e o estudante deveria analisar e compreender os 2 fragmentos e buscar a alternativa correta. Não é uma questão fácil. Sim. Viu? Mas é FUVEST, né? É FUVEST, é a cara da FUVEST. E esse equilíbrio também entre questões difíceis, médias e fáceis, né, Débora? Isso a FUVEST Isso a FUVEST faz muito FUVEST. bem. Muito obrigado, Gelfuso, muito obrigado. Olha aí, gente, que maravilha você ter visto toda essa nossa elaboração dessa prova. Trabalhamos com muito carinho para você. Quem perdeu, perdeu, né? Mas mais de 1.600 alunos não perderam. E você que nos assistiu, né? Nós queremos agradecer você muitíssimo bem. Principalmente porque você é a nossa razão, né? E eu gostaria agora de chamar, né, o nosso diretor, o Zeide, para que desse aí o nosso toque final. E eu quero dizer que a prova de Química teve aquela prova de FUVEST também, como eu comentei, abrangeu vários e vários assuntos, certo? Mas eu tenho certeza que você foi bem. Muito obrigado, um abraço para vocês, boa noite com vocês, o meu diretor Zeide. Obrigado, Debs. Queria só agradecer a todos vocês, né, que estiveram com a gente aqui nesses comentários a respeito do simuladão de hoje. A gente espera ter contribuído com a preparação de vocês, ter contribuído para que você tenha certeza de que foi possível identificar aquilo que você precisa melhorar e que você realmente tem condições reais de conquistar a sua aprovação. Conte sempre com a gente, a Escola SEB Lafayette está à disposição de todos os alunos para fazer esse preparo da melhor maneira possível. Eu agradeço a todos os professores que contribuíram com a sua participação e a vocês, alunos, também. A gente agora seguir em frente nessa reta final aí, rumo ao preparo, então, na verdade, a lapidação desse preparo para os grandes vestibulares ali em novembro. Obrigado, até mais, valeu!